Capítulo 6. Jesus Cristo, o Mestre Divino da Oração. Continuação. Uma leitura do missionário Jason diz o seguinte: Lucas conta que Jesus estava orando em determinado lugar e quando terminou, um dos discípulos disse a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Esse discípulo ouvira Jesus pregar, mas não sentiu o desejo de pedir: Senhor, ensina-nos a pregar. Ele podia aprender a pregar, estudando os métodos do Mestre, mas havia alguma coisa na oração de Jesus que fez o discípulo sentir que ele não sabia orar, que ele nunca orara e que não podia aprender apenas ouvindo o Mestre enquanto orava. Há algo profundo na oração, que nunca sobe à superfície. Para aprender, a pessoa deve descer às profundezas da alma e subir às alturas de Deus. Não podemos nos esquecer de que a oração era uma das grandes verdades que Jesus veio ensinar e ilustrar. Foi necessária uma viagem do céu à terra para ensinar aos homens a grande lição da oração. Era uma grande lição, uma lição muito difícil para que os homens aprendessem. Os homens são naturalmente avessos a aprender a lição da oração. A lição é muito simples, mas ninguém, a não ser Deus, pode ensiná-la. Era uma mendicância desprezada, uma vocação sublime e celestial. Os discípulos eram alunos, muitos tolos, mas foram encorajados a orar, ouvindo Jesus orar e falar sobre a oração. Na revelação da pessoa de Cristo, embora não fosse e não pudesse ser uma revelação em seu sentido mais pleno e elevado de necessidade e dependência, Cristo ainda assim tentou imprimir em seus discípulos não somente uma profunda necessidade de oração em geral, mas a importância da oração para eles em suas necessidades pessoais e espirituais. Houve momentos em que eles sentiram a necessidade de um ensino mais profundo e completo sobre a oração e de sua grave negligência nesses aspectos. Um dos momentos dessa profunda convicção é de busca entusiástica. Foi quando Jesus estava orando em determinado lugar e depois de vê-lo, os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas capítulo 11, versículo 1. Enquanto eles o ouviam orar, sentiram acentuadamente sua própria ignorância e deficiência na oração. Quem já não sentiu essa mesma deficiência e ignorância? Quem não ansiou por um mestre na arte divina da oração? A convicção que esses 12 homens tiveram de sua deficiência na oração surgiu ao ouvirem o Senhor e Mestre orar. Mas também surgiu de um senso de séria deficiência, até mesmo quando comparado com o treinamento dos discípulos de João Batista na oração. Ao ouvirem Jesus orando, pois inquestionavelmente ele deve ter sido visto e ouvido pelos discípulos enquanto orava. E ele orava com maravilhosa simplicidade e poder, tão humano e tão divino. Tal oração foi um estímulo encantador para eles. Ao ouvirem essa oração, eles sentiram agudamente sua ignorância e deficiência na oração. Quem já não sentiu a mesma deficiência e ignorância? Não nos arrependemos do ensino que nosso Senhor deu a nós, 12 homens, pois ao ensinar-lhes, eles também nos ensinam. A lição já fora aprendida na lei de Cristo, mas eles eram tão vagarosos que era preciso repetir e reiterar com paciência
a fim de instruí-los na arte divina da oração. E igualmente somos tão vagarosos e inaptos que são necessárias muitas repetições cansativas antes de aprendermos qualquer lição importante na essência escolar da oração. O mestre divino da oração expõe-se para mostrar de forma clara e marcante que Deus certamente, inevitavelmente responde à oração, que é dever do filho pedir e insistir, e que o pai se vê compelido a responder e a dar o que lhe é pedido. No ensino de Cristo, a oração não é estéril, uma vã representação, um mero ritual, uma formalidade, mas uma solicitação por resposta, um apelo por ganhar algo, a busca de um grande bem de Deus. É uma lição sobre ganhar aquilo que pedimos, sobre encontrar o que buscamos e entrar pela porta que batemos. Uma ocasião notável é quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. Ele encontra os discípulos derrotados, humilhados e confusos na presença de inimigos. Um pai havia levado o filho possesso por um demônio para que o demônio fosse expulso. Os discípulos tentaram expulsá-lo, mas falharam. Eles haviam sido comissionados por Jesus e enviados para fazer exatamente aquele serviço, mas evidentemente haviam falhado. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29 está escrito: Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A fé deles não havia sido cultivada pela oração. Eles haviam falhado na oração. Antes de falharem na capacidade de fazer sua obra, eles falharam na fé, porque haviam falhado na oração. A oração era o que faltava para que a obra de Deus fosse executada. O serviço que Deus nos envia para realizar não pode ser feito sem oração. No ensino de Cristo sobre a oração, encontramos outra declaração pertinente. Ela estava relacionada com a maldição da figueira estéril. Em Mateus capítulo 21, versículo 21 ao 22. Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer tão somente muito mais do que foi feito a essa figueira. Mas também dizei a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Nessa passagem temos fé e oração, duas possibilidades e poderes unidos. Uma figueira havia sido amaldiçoada até a raiz pela palavra do Senhor Jesus. O poder e a rapidez do resultado surpreenderam os discípulos. Jesus disse a eles que não precisava ser uma surpresa, nem um trabalho tão difícil de ser feito. Se vocês tiverem fé, as possibilidades de efeito não estarão limitadas a uma pequena figueira, mas montanhas gigantes, sustentadas e fundamentadas na rocha, poderão ser levantadas e movidas para o mar. A oração é o alavancar desse grande poder da fé. É bom nos referirmos mais uma vez à ocasião em que o coração do nosso Senhor foi tão profundamente movido de compaixão ao contemplar as multidões, porque desfaleciam e estavam espalhadas por não terem pastor. Foi então que ele propôs aos discípulos a prescrição, que está escrito o seguinte: Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus capítulo 9, versículo 38. Ensinando-nos amorosamente que pertence a Deus o direito de chamar para o ministério os homens que ele queria e que, em resposta à oração,
o Espírito Santo faz essa obra. A oração é tão necessária agora como era naquele tempo para garantir os trabalhadores necessários nas colheitas terrenas, para os armazéns celestiais. A Igreja de Deus aprendeu essa lição de importância vital e precisa. Somente Deus pode escolher os trabalhadores e enviá-los. E tal escolha Ele não delega ao homem, nem à Igreja, nem a convocações, sínodos, associações ou conferências. Deus é movido ao grande serviço de chamar homens ao ministério como resultado da oração. Os campos da terra estão apodrecendo. Eles não foram colhidos porque não há orações. Os trabalhadores são poucos. Os campos estão sem trabalho porque a oração não trabalhou com Deus. Jesus nos deixou a promessa de oração e o poder da oração, expresso de forma distinta. Nós, mais elevados ensino sobre a oração. Em João capítulo 15, versículo 7 está escrito: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedido. Aqui temos uma atitude focada como condição de oração. Não apenas uma atitude focada na vida para algum grande princípio ou propósito, mas a atitude focada em unidade de vida com Jesus Cristo. Viver nele, habitar nele, ser um com ele, receber vida dele, deixar que toda a vida dele flua por meio de nós. Estas são as atitudes da oração e a capacidade de orar. Habitar nele não pode estar separado de sua palavra, habitar em nós. Ela deve viver em nós para dar luz à oração e alimentá-la. A atitude da pessoa de Cristo é a condição da oração. Os santos do Antigo Testamento haviam sido ensinados de que Deus exaltará acima de todas as coisas seu próprio nome. Salmos 138, verso 2. Os cristãos do Novo Testamento precisam aprender plenamente a exaltar em perfeita obediência a palavra que sai dos lábios daquele que é a palavra. Aqueles que oram em Cristo devem aprender o que aqueles que oravam nos tempos de Moisés já haviam aprendido. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A vida de Cristo que flui por meio de nós e as palavras de Cristo em nós. Isto é o que dá poder à oração. Ambas sopram o espírito de oração e geram o corpo, o sangue e os ossos da oração. Portanto, é Cristo orando em mim e por meio de mim, e todas as coisas que farei, que são a vontade de Deus. Minha vontade se torna a lei e a resposta, pois está escrito: vocês pedirão o que quiserem e será concedido. João capítulo 15, versículo 7. Jesus estabelece que dar frutos ocupa o primeiro lugar na oração. João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. A esterilidade não pode orar, somente a capacidade de dar frutos, e tal realidade são capazes de orar. Não se trata de uma frutificação passada, mas presente, fruto que permaneça, fruto, o produto da vida e a condição da oração. Uma vida vigorosa o suficiente
para dar fruto, muito fruto. É a condição, é a fonte da oração. João capítulo 16, versículo 23 a 24. Naqueles dias, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Não se trata de resolver enigmas, nem de revelar mistérios, nem de questionamentos curiosos. Essa não é a nossa atitude, não é a nossa obra sobre a dispensação do Espírito, mas é orar muito. A oração verdadeira em muito aumenta a alegria do homem e a glória de Deus. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 14. Disse Cristo: Eu, Pai, lhes dará. Tanto o Pai como o Filho estão comprometidos em dar o que lhe pedimos. Mas a condição é, em meu nome. Isso não quer dizer que o nome dele é um talismã e que age pela mágica. Não significa que o nome dele, adornado com pérolas, dará valor à oração. Não quer dizer que o nome dele, perfumado com sentimento e com o qual finalizamos nossas orações e nossos feitos, farão alguma coisa, como é assustadora essa declaração. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 está escrito: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que terrível o destino de tais trabalhadores que afirmam servir em nome dele. A condição significa muito mais do que sentimento, palavreado e nomenclatura. Significa estar no lugar de Jesus, ter sua natureza, defender tudo o que ele defendeu, sua justiça, verdade, santidade e zelo. Significa ser com Deus como ele era, um em espírito, em verdade e em propósito. Significa que nossa oração é unicamente para a glória de Deus por meio de seu Filho. Significa que habitamos nele, que Cristo ora por meio de nós, vive em nós e brilha a partir de nós. Que oramos pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Mesmo em meio às trevas do Getsêmani, com o estupro que caíra sobre os discípulos, ouvimos a severa advertência de Cristo a seus discípulos preguiçosos: vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. Como precisamos ouvir tal admoestação, despertar todas as nossas capacidades, não apenas para as grandes crises da vida, mas também como os inseparáveis e constantes participantes de uma carreira marcada com perigos de todos os lados. À medida que Cristo se aproxima do final de sua missão terrena e está mais próximo da maior e mais poderosa dispensação do Espírito, seu ensino sobre a oração assume uma forma mais elevada e cativante. No momento, passou a ser uma faculdade de graduação. Sua conexão com a oração torna-se mais íntima e absoluta. Ele se torna na oração o que é em tudo o mais absoluto. Ele se torna na oração pertencente à nossa salvação, o início e o fim, o primeiro e o último. O nome dele se torna todo-poderoso. Obras maravilhosas serão realizadas por meio da fé, que se expressa na oração
em seu nome. Assim como sua natureza, seu nome cobre todas as necessidades, engloba todos os mundos e alcança todo o bem. Em João capítulo 14, versículo 10 ao 14 está escrito: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creia por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Pai, o Filho e aquele que ora estão todos unidos. Todas as coisas estão em Cristo. Todas as coisas estão em oração em seu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 14. A chave que destranca o vasto depósito de Deus é a oração. O poder para realizar obras maiores do que Cristo realizou está na fé que pode alcançar verdadeiramente o nome dele em verdadeira oração. No final de sua vida, observe como ele insiste na oração como prevenção dos últimos males aos quais estavam expostos em virtude dos terrores da destruição temporal de Jerusalém. Ele os desafia: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Mateus capítulo 24, versículo 20. Quantos males nessa vida podem ser evitados pela oração? Quantas pavorosas calamidades temporais podem ser mitigadas, se não completamente aliviadas pela oração? Mesmo em meio aos excessos e influências entorpecedoras a que estamos expostos nesse mundo, Cristo nos desafia a orar. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36 está escrito: Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Essa mensagem está em Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Tendo em vista a incerteza da volta de Cristo para julgamento e a incerteza de quando deixaremos esse mundo, ele diz: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 33. Encontramos na Bíblia a última conversa de Jesus com os 12 discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14 a 17. De fato, foram palavras solenes de despedida. Os discípulos deveriam seguir para as regiões do sacrifício, do perigo, privados da presença pessoal do seu Senhor e Mestre. Deveriam estar impressionados com o fato de que a oração lhes serviria para tudo. Sua utilidade e possibilidades ilimitadas, em alguma medida, supririam a perda que sofreriam, e por ela seriam capazes de ordenar todas as possibilidades de Jesus Cristo, de Deus, o Pai. Tratava-se de uma ocasião de significativa importância para Jesus Cristo. Sua obra chegaria ao clímax
e receberia a coroa em sua morte e ressurreição, sua glória e o êxito de sua obra, bem como de sua execução, sob a autoridade e direção do Espírito Santo. Deveriam ser transmitidos aos apóstolos. Para eles, era um momento de estranha admiração e de um pesar misterioso e peculiar, tendo certeza apenas do fato de que Jesus iria deixá-los. Todo o resto era obscuro e impalpável. Jesus diria palavras de despedida e faria uma oração de despedida. Verdades vitais e sublimes seriam a medida e o conselho daquela hora. Ele lhes fala do céu. Homens, jovens, fortes, como eram, mesmo assim não conseguiriam dar conta dos deveres de sua vida de pregação e vida apostólica. Sem o fato, o pensamento, a esperança e o alívio do céu. Essas coisas deveriam estar constantemente presentes em toda a doçura, em todo o seu vigor, em todo o frescor e em todo o brilho. Jesus lhe falou sobre a relação espiritual e consciente dos discípulos com ele, um habitar tão próximo e constante que a própria vida dele fluiria nos discípulos. Assim como a vida da videira se transmite aos ramos, a vida e a frutificação deles dependiam disso. Portanto, exigiu-se deles que a oração fosse uma força essencial e vital. Era dela que dependia toda a força divina, e aquela era a avenida e o meio pelo qual a vida divina e o poder seriam assegurados e continuados no ministério deles. Ele lhes falou sobre a oração. Ele lhes ensinara muitas lições sobre esse assunto de suma importância, enquanto haviam estado juntos. Nesse momento solene, porém, aproveita para aperfeiçoar o ensino. Os discípulos precisavam perceber que tinham um depósito ilimitado e inexaurível de bênção em Deus e que podiam aproximar-se dele em todos os momentos e para todas as coisas sem restrições, como Paulo disse aos Filipenses anos mais tarde. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.